O Bruno, ele é head de scouting e recrutamento no San José. O que faz um head de scouting, Bruno, num clube de futebol? É mais uma função que vem crescendo, né, grandemente dentro do futebol, Vanderlei. A gente vê o departamento, no Brasil chama-se de departamento de análise de mercado, né, diferente do análise de desempenho, é um departamento que monitora o mercado, é um departamento que faz essa interlocução com os clubes, com os agentes, com o mercado externo, para poder identificar, né, os atletas com potencial, as oportunidades de negócio. Né? Eu trabalho lado a lado com o CEO do clube, com o executivo do clube, né, fazendo esse trabalho todo de mapeamento dentro do mercado interno e do mercado externo. Né? A MLS é uma liga que hoje tem atletas de 81 nacionalidades, Vanderlei, 81. Caramba! Né? 81, para você ver o volume, né, e o quanto é importante você ter pessoas dentro desse processo. Né? Eu, como chefe do departamento, eu trabalho lado a lado com o nosso departamento de análise também. A gente sabe que a análise de dados hoje ela é importantíssima para a filtragem de jogadores dentro do nosso identificador de performance. Né? A gente tem os nossos QPIs, né, que em inglês chama-se de Key Performance Indicators, que são os identificadores de performance baseado no nosso modelo de jogo, baseado em questões salariais, em tempo de contrato. Né? É um departamento que hoje é fundamental dentro do processo, né, de crescimento dos clubes, principalmente com a chegada da SAF hoje no futebol brasileiro, dentro da MLS, que é uma liga totalmente profissional, uma liga que tem donos, onde você tem que sim prestar conta de tudo, você tem um teto salarial para poder contratar o jogador, você precisa ter um valor X para contratar um lateral esquerdo, um valor Y para contratar um zagueiro. Então, você precisa ser muito assertivo dentro desse processo de análise de mercado para que você possa minimizar o máximo possível, né, os erros dentro das contratações que você faz para a sua equipe. O Bruno, só para a gente trazer para a realidade brasileira hoje aqui, né? Hoje você desempenha um papel, além de fazer esse mapeamento de scouting, você toma a decisão diretamente com o CEO do clube, né? Que é o dono, que é o cara que paga as contas ali. É como se fossem os executivos de futebol aqui, digamos assim, dos clubes aqui, né? Na verdade, é a função ligada direto com o executivo do clube. Né? A gente tem dois braços, né? Uma pessoa que fica mais ligada para a parte administrativa, tá, e eu que fico ligado muito na parte técnica, né? Que é a parte de mercado. Por exemplo, eu estive agora na Argentina acompanhando o Mundial Sub-20. Sim, eu vi. A nossa equipe, o San José, era a equipe com o maior número de jogadores na seleção americana. A gente tinha 3 atletas. Né? O principal destaque da seleção americana é um jogador nosso, formado no San José, o Kate Cowell. Né? Aproveitei para ir no Uruguai também, passei um dia no Uruguai, né, que fica próximo, para fazer contato com os clubes. Tive na Europa também, visitando alguns clubes, entendendo o mercado, conversando sobre a potencial contratação de alguns jogadores. E a importância de você falar mais um idioma, né, o Vanderlei? Eu, por falar inglês fluente, falar espanhol, né, obviamente português, que é a nossa primeira língua, obviamente, né, facilita muito essa interlocução dentro do mercado internacional. Então, eu faço essa filtragem, eu faço esse monitoramento, trago as informações limpas para dentro do clube, para juntamente com o CEO do clube, né, a gente possa fazer as melhores decisões dentro desse processo de contratação, né, de atletas para o nosso clube. Obviamente, passando pelas categorias de base, passando pelo nosso segundo time, que joga a terceira divisão dos Estados Unidos, até chegar na equipe profissional. Eu sou responsável por todo esse processo dentro do clube. Entendi. Eu estou te fazendo essas perguntas aqui, porque falando de Santos e falando mais propriamente do Santos aqui, que eu estou mais próximo aqui, né, das coisas que acontecem no Santos, o departamento de scouting do Santos recebe muitas críticas. E porque o Santos contratou jogador machucado, o Santos contratou jogador que os caras editam, fazem os highlights ali no vídeo, aí o cara, a hora que chega aqui, o cara não vira, né? É claro que tem muito disso também, a questão de adaptação. Você que você trabalha no mercado internacional, você conhece, sabe como é que é a realidade brasileira hoje. Tem jogadores que têm problemas de adaptação, jogadores que vêm de fora. Por exemplo, o Santos contratou um colombiano agora chamado Daniel Ruiz. Daniel Ruiz, estava no Milionários, da Colômbia. Isso.
O rapaz, estava todo mundo, nossa, esse cara vai resolver o problema do Santos. Primeiro que o cara chegou aqui e não conseguia jogar, não conseguia. Aí começou a jogar, mas assim, tem essa questão, obviamente, que o time não está muito bem, aquela coisa tal, mas o que pega mais para um jogador de fora, novo, um menino que é novo ainda, né? E não é assim, diferente de outros jogadores que são mais rodados, mas é um jogador novo, não é tão rodado assim, que estava tendo seu destaque lá, mas chega aqui e não consegue emplacar. Quais são os fatores que fazem com que o rendimento desse jogador não chegue num patamar aceitável para ele ser titular do time, o Bruno? Vanderlei, grande pergunta. Eu lido, no nosso clube a gente tem 15 nacionalidades diferentes. Eu tenho um jogador equatoriano, brasileiro, peruano, argentino, da Costa Rica, Panamá, França, Suécia, Alemanha. Então, a gente aprende a entender, a lidar com diferentes culturas. Eu acho que as questões políticas e de pressão que a gente vive dentro do futebol brasileiro, de uma certa forma, ela acaba atrapalhando muito. Como eu acompanho muito o mercado internacional, as contratações, por exemplo, o Johan Júlio, que foi um jogador contratado da LDU de Quito, da LDU para o Santos, era um atleta que sempre teve destaque dentro do futebol equatoriano, um atleta com bom potencial, né, um jogador de boa qualidade que acabou, né, tendo altos e baixos no Santos. Né, você deu o exemplo agora, né, do Daniel, né, um jogador que vinha se destacando no Milionários, no futebol colombiano. Eu acho que as questões de mudanças de treinadoras, as mudanças de direção, né, o momento conturbado que os clubes acabam passando, né, a adaptação do jogador, saber se esse atleta é casado, se esse atleta, como é que é a conduta desse jogador, né, dentro e fora de campo, né? Então, são vários fatores. Eu falo que o jogador de futebol, o Vanderlei, ele não é uma máquina. Então, o jogador de futebol, ele é um ser humano, né, que tem emoções, que precisa desse processo todo. Por exemplo, eu no começo do ano passado eu trouxe o Rodrigues, zagueiro do Grêmio. Então, um zagueiro que vinha se destacando no Grêmio, um zagueiro de 25 anos, né, e a gente deu todo o suporte, né, o Rodrigues, quando chegou, veio solteiro, sozinho, né, a gente procurou criar um ambiente para ele, né, eu tinha o Natan já, que estava aqui, o Judson, que são dois jogadores casados, dois jogadores muito família, jogadores religiosos, jogadores do nível cognitivo muito alto. Então, ter esse perfil de atleta que possa abraçar e receber esse atleta dentro do vestiário é muito importante. O Rodrigues acabou vindo para cá, hoje é um dos melhores zagueiros, né, zagueiros da MLS. Eu trouxe o Daniel, o goleiro do Inter de Porto Alegre agora, né, um atleta que nunca tinha saído do Brasil, 12 anos jogando no Inter de Porto Alegre. Né, ele chegou, né, a família dele ele, né, não pôde vir no começo, teve que esperar 2 meses até que a esposa e o filho dele viessem. Então, a minha esposa sempre conversando com a esposa dele, mantendo esse contato, a gente também dando esse suporte para o Daniel nesse período de adaptação dele. Ele teve uma lesão no primeiro mês aqui com a gente, então você dá esse amor, esse carinho, né, fazer com que o atleta se sinta realmente importante dentro desse processo, né, do clube, ele é importantíssimo, né, por todos do clube. Né, então, o atleta passou por esse momento, hoje retornou, foi o melhor goleiro da MLS nas 2 últimas rodadas. Então, a gente consegue, né, eu sou uma pessoa de relacionamento interpessoal muito grande, né, então tendo esse perfil de pessoa no comando do clube, principalmente para o jogador latino, que é tão carente desse laço afetivo, é importantíssimo, Vanderlei, importantíssimo.